Responde. Eu acredito que seria interessante que a gente, porque foi colocado, disse que foi uma pessoa que foi lá futricar e depois se retirou do sindicato. Se ela se retirou do sindicato, ela não pode estar aqui presente hoje, certo? Porque apenas os sindicalizados foram admitidos aqui nessa sala, certo? Então ela não se retirou do sindicato. E eu acho que nós ouvimos a presidente do sindicato falar que foi feito um aporte de 100 mil reais nessa festa, agora no início da explanação. Então todo mundo ouviu essa questão, certo? Então, no momento, o dinheiro era do sindicato no início da reunião e agora não é mais? Não, peraí. Direito de resposta. Tá, peraí. Vocês abrem mão do resto do tempo? Querem continuar? Não, eu gostaria que seja esclarecido. O tempo é de vocês ainda. Peraí. Na verdade, o que acontece? A questão é que, seguinte, que fica pra gente assim, ó, é porque a gente não tem acesso a nada das contas do sindicato. Onde é que estão essas contas? Onde é que está o saldo do sindicato, bancário do sindicato, pra gente poder constatar essas coisas? Certo? No primeiro momento, eu acredito que e acho que muitas pessoas aqui entenderam, que foi o sindicato que botou 100 mil reais na festa de 45 anos. Foi ou não foi? Dinheiro tem. Nós fizemos um cálculo e concluímos que nos 3 últimos anos, excluído em 2012, tinha 114 mil de saldo. Certo? Tá? Exatamente. Então, assim, ó, se a fonte desses 100 mil reais é outra, talvez tenha havido até na 10 segundos. Tenha havido um problema. Tempo esgotado. Nós vamos dar foi solicitado o direito de resposta da Chapa 1, nós vamos solicitar que a Chapa 1 se manifeste agora 1 minuto e meio, tá? Então, não vai ser marcado como pergunta. Tá, rapidamente, então. Durante as festividades dos 45 anos da PGE, lá em 2010, nós fizemos uma parceria com a administração da casa, porque vocês sabem que um órgão público não pode receber dinheiro na conta dele para fazer uma festa, gente, ou para fazer aquele monte de debates, uma série de coisas que houve. Então, naquele momento, o sindicato só um pouquinho, o sindicato, a PEGS, o problema da PEGS, a PEGS também fez uma parte, com outro órgão. Nós fizemos com o Banrisul 100 mil reais. O Banrisul colocou na conta do sindicato 100 mil reais. Sim, porque é parceria. Tanto que lá nas festas estavam sempre os banners do Banrisul, que é uma exigência que tenha banner onde eles promovem. Eles fazem parceria até com o Grêmio e o Internacional, gente. Ele não pode fazer com a PGE, nem com qualquer outra instituição. Isso não é permitido. Então, e esse ano, inclusive, nós fizemos com a Secretaria da Administração uma parceria para o Dia da Mulher. Entendeu? Então, assim, ó, aquele dinheiro, assim como ele entrou, ele saiu, porque a administração da casa pedia os cheques e nós íamos aportando para eles o dinheiro, para eles irem pagando as contas, as palestras, tudo que foi... Tempo esgotado da réplica. Mas é que eu gostaria de saber se ficou claro. Ficou claro? Obrigada. Tá, pessoal, tá peraí. Vão se manifestar no tempo, por favor. Não está omitido, gente. Está nos nossos livros, em todos os assentamentos, nos livros caixa que tu viste, está lá o valor de 100 mil reais e tudo que foi descontado dali. Peraí, não foi omitido. Só um pouquinho, pessoal. Tá. Não foi omitido. Pode. Só porque, para mim também não ficou claro, pela primeira pergunta que a gente fez, eu achei que aquela diferença de saldo entre o arrecadado e o gasto tivesse sido dessa aporte da peça. Como você veio do Banrisul, então, aquela resposta, eu acho que... Você deve estar sobrando 140 esvaziou. Entrou 100. Peraí. Pessoal, eu acho assim, ó, as questões essas questões, eu acho que nós vamos ter que resolver, de repente, numa reunião do sindicato e tal. Mas vamos tocar o debate, porque nós já estamos com 15 para o meio-dia, tá? Por favor. Você fiscal? Auditoria. Categoria desse tipo. Mas fazendo um cálculo por cima aqui, entre uns 9, 10 mil por mês na conta do sindicato. Não, é até menos. Porque nem todo mundo paga 29,90, só paga gente que paga 22. Tá, pessoal, eu acho que não cabe agora esse tipo de discussão. Isso aí tá... Isso aí. Pessoal, nós temos perguntas importantes dos colegas. Eu sei que é importantíssimo. Eu sei que é importantíssimo essa questão do dinheiro, eu concordo com vocês, tá? É importantíssimo. É que nós temos
colegas que fizeram a pergunta aqui, e no momento que a gente faz debate oral, desprestigia quem cumpriu a regra do debate, tá? É por isso que eu quero fazer valer isso aqui, tá? Vamos lá. Pergunta, então, seguindo a lógica, tá, da regra aqui, descontada as réplicas, chapa 1, primeira pergunta. Pergunta para a chapa 1. Se há um integrante do sindicato na comissão da nova sede, por que estamos tão desinformados acerca deste assunto? Pergunta para a chapa 1, 1 minuto e meio para a resposta. Tempo. Quem perguntou é que está desinformado, porque se tivesse olhado o nosso site, está lá a foto, inclusive, do Gustavo participando de uma reunião lá na comissão. Desde o ano passado ele participa dessa comissão. O sindicato indicou o Gustavo e participa da comissão da nova sede, sim. A quem perguntou, se informe. Inclusive com um projeto que está encaminhado na prefeitura. A desinformação não é do sindicato, é de quem formulou essa pergunta. Desinformado. Não, pera, só um minuto, pessoal, só um minuto, tá? A plateia... senão vai virar debate oral isso aqui. Ele esclareceu, se vocês quiserem depois façam a pergunta, né, e a chapa 2 tem a possibilidade de botar, senão vai virar debate oral isso aqui. É que a pergunta, ele não entendeu a pergunta, ficou claro. Ficou claro. Não, mas eu entendi, eu não quero o seu esclarecimento, eu não preciso. Senão vamos ficar aqui até amanhã, gente. Não, pessoal, até por ser da chapa 2, me entendam isso. Por ser da chapa 2 e da chapa 1. Não é integrante da chapa. Ele não conseguiu. A gente está dando informação das questões da sede. Eu estou sabendo que ele está lá, mas ele deveria nos representar. Não está definindo sem categoria de liderar. Tá. Não, beleza, foi registrado. Alguém da chapa 1 quer contrapor o que o colega falou? O problema talvez tenha sido na formulação da pergunta. Foi perguntado se existe alguém na comissão. Eu respondi que existe uma pessoa na comissão. Essa é Sim, eu vou repetir a pergunta, pessoal. Então, vamos lá. Se há um integrante do sindicato na comissão da nova sede, e por que estamos tão desinformados acerca deste assunto? Essa é a pergunta. Então, a resposta: há, sim, desde o ano passado, o Gustavo na comissão, e nesse ano, até um mês atrás, foi colocado no nosso site de que está sendo encaminhado, eu até não sei o nome correto é Estudo de Viabilidade Urbana, já está no município. Tá? Então tá, pessoal, prosseguindo então. Agora uma pergunta feita especificamente para a chapa 2, tá? 1 minuto e meio para a resposta, eu vou ler a pergunta. Por que não há nenhum aposentado na chapa 2, nem mesmo no cargo de diretor para assuntos de aposentados? Sendo assim, como pretende a chapa 2 atender os interesses dos aposentados? Querem que eu repita a pergunta, por favor? Não tem necessidade. Não? Então tá, 1 minuto e meio, resposta. A questão é a seguinte, a gente não precisa ocupar um determinado cargo para saber um determinado problema. O sindicato ele tem que ser aberto a ouvir os problemas de todos. Nós, como direção do sindicato, nós vamos ouvir de todos os segmentos da nossa categoria. Certo? Se o aposentado está com um determinado problema, ele vai procurar o sindicato. Se eles, como coletividade, estiverem com esse mesmo problema, nós vamos tratar o problema dos aposentados, dos extranumerários, vamos tratar os problemas do pessoal que está ocupando cargos em extinção, nós vamos tratar do pessoal que está na ativa, qualquer que foram os cargos. É desnecessário que o integrante seja aposentado para a gente saber que aposentados podem ter problemas e que o sindicato pode lidar com esses problemas. Nós vamos ouvir a categoria, vamos ouvir os aposentados, vamos ouvir todos os membros da nossa categoria e vamos trazer as soluções que a gente achar necessário, possível e conveniente. Certo? E o que as pessoas estiverem buscando também. Ok. Abre mão do resto do tempo? Sim. Ok. Pergunta feita para a chapa 1, 1 minuto e meio para a resposta. De acordo com o estatuto do sindicato, caso algum dos integrantes saia da diretoria, deverá, por assembleia, ser indicado pela categoria um substituto. Isso não tem acontecido, ferindo o próprio estatuto e prejudicando a representatividade da categoria. Por que há esse desrespeito? Pergunta. Querem que eu repita? Não. Tá, ok. 1 minuto e meio tempo. Em primeiro lugar,
não diz em lugar nenhum do estatuto que nós temos que dispor dos 11 membros. O nosso sindicato é muito pequeno e ele não precisa de ter 11 membros disponíveis, gente. Então, a gente trabalha lá dentro com os servidores que nós temos. Nós somos 6, porque eu já estou aposentada. São 7 pessoas que cumprem totalmente todas as atribuições e a gente não tem por que prejudicar a carreira de colegas que poderão ficar na PGE, né? E que colaboram conosco, tipo o Gustavo, que vai à noite, vai onde a gente pede, e não estar lá, talvez, sem ter muito o que fazer. Né? Então, nós conseguimos, durante todo o nosso tempo de mandato, trabalhar com um número menor. E os outros colegas de diretoria ou saíram, né, 2 casos, e o Gustavo está fora, mas trabalhando. Não é necessariamente obrigado a ser dispensado. A lei é clara, ela diz até 11 membros. Não diz que tem que ser os 11 membros. 20 segundos. Abre mão? Tá, ok. Pessoal, pergunta feita agora especificamente para a Chapa 2, tá? Como a Chapa 2, caso eleita, pretende defender os servidores com problemas em estágio probatório e no atendimento a questões de saúde? Vou repetir. Como a Chapa 2, caso eleita, pretende defender os servidores com problemas em estágio probatório e no atendimento a questões de saúde? Atenção, tempo. Com relação ao estágio probatório, existe uma comissão e pelo que eu sei, um servidor estável pode fazer parte dessa comissão, e eu acredito que não existe representante dos servidores no momento da comissão atual. Eu tive um problema numa avaliação do estágio probatório e tive uma experiência, e não é uma experiência agradável, mas tipo, no somatório das notas totais, uma avaliação não foi prejudicial no contexto todo. Então, o trabalho é junto com o próprio, né, pelo que eu sei também, as pessoas que me falam, alguns eu conheço que estão pelo estágio probatório, todos eles pagaram advogado particular, né, e mais de um advogado, assim, pelo que eu sei, é isso que anda acontecendo. Então, eu não sei bem qual é o assessoramento que eles estão tendo, mas eles vão ter assessoramento nosso, do sindicato, a fazer valer essa regra de um servidor estável dentro da comissão, para ter uma visão do servidor. E qual é a outra parte da pergunta? Era sobre o quê? Não seria esse um sinal de falta de comunicação? Não, desculpe. Desculpe, pessoal, eu estou com 500 folhas aqui. Como a Chapa 2, caso eleita, pretende defender os servidores com problemas em estágio probatório e no atendimento de questões de saúde? A Comissão de Saúde. Pessoal, eu vou dar mais 15 segundos pela minha interferência, tá? Ah, tá. Da criação a gente tem uma proposta de criação de uma comissão de saúde. E, na minha visão, eu não sei se isso vai ser possível implementar, determinados assuntos, eu acredito que deveriam ter comissões com a participação... Tempo esgotado, tá? Vamos lá. Pessoal, pergunta agora feita para a Chapa 1. Tá? 1 minuto e meio para a resposta. Se a questão específica, estágio probatório, levantada pela Chapa 1 no debate é tão importante, por que não é um assunto de conhecimento da categoria? Não seria este um sinal de falta de comunicação? Querem que eu... Tá, ok. Tempo. Primeiro que a questão do estágio probatório é uma questão pessoal e a gente não pode ficar divulgando se fulano ou cicrano está com pontuação baixa ou alta. Isso é uma questão que tem que ser decidida em conjunto com o colega que está com dificuldade. A questão do estágio probatório, o que aconteceu, e não é verdade quando se diz que tiraram, não. A comissão do estágio probatório tinha um membro efetivo do sindicato desde o governo do Rigoto. E a primeira atitude que o Dr. Kuiper fez foi, em diário oficial, criar uma nova comissão excluindo o sindicato. O sindicato participava, sim. A própria portaria que trata lá da SAR fala de que, em grau de recurso,
o estagiário pode se utilizar de um representante sindical para participar da audiência. Portanto, o sindicato é importante, sim, na questão do estágio probatório. As questões do estágio probatório não são veiculadas pelo que eu já afirmei. É uma questão pessoal e tem que ser tratada sigilosamente com o servidor. Tem servidor que está com problema com o estágio probatório, nós estamos dando o apoio necessário, inclusive com o advogado. Ele ingressou com a sua defesa e vai reverter a situação. E da outra vez, 5 servidores foram reprovados. E eles, por conta da atuação do sindicato, eles conseguiram voltar para a PGE, então até hoje. E tem gente em todos os lugares aí. Pergunta feita para a chapa 2, específica, 1 minuto e meio. O lema da chapa 2, que a PGE não seja uma casa de passagem, vai ser seguido por todos os integrantes da chapa? Querem que eu repita a pergunta? Só isso? É só isso. Vai ser seguido? Quer tempo? Pode ser. Tá, tempo então a resposta. Bom, o lema, como eu expliquei lá até na explanação inicial, foi o que me foi dito quando eu ingressei na casa, e é uma frase que não me saiu da cabeça. O meu pai sempre fala também, sempre ressalta naquele dia o que foi dito pela Procuradora-Geral. Enfim, a gente está trabalhando para que isso seja. E a nossa proposta também é montar, criar uma nova forma de trabalho, e que pode ser continuada por todos vocês aqui. A gente quer criar um canal de comunicação permanente entre vocês, para que, eventualmente, se algum servidor tem algum problema, não queira continuar no sindicato, outras pessoas ingressem. Eu acho que o trabalho vai ter que ser permanente. A gente pretende iniciar o trabalho, né? E depois acreditamos que a oxigenação do sindicato tem que ser permanente. De 3 em 3 anos tem que haver uma rotatividade. Até porque a gente se distancia muito da realidade de dentro de cada setor. E até uma coisa que me preocupa, eu acredito que vocês vão nos dar o aporte, se a gente, caso vença as eleições, esteja lá. Porque a realidade do dia a dia é bem diferente de quem está lá no sindicato. Então, o trabalho é para todos, viu? Não é só para nossa chapa, né? É isso. Abre mão do resto do tempo? Ok. Pessoal, eu tenho mais 4 perguntas para a chapa 1 e somente 2 para a chapa 2. O que eu farei? Vou aglutinar as 2 perguntas, em 2 perguntas, essas 4 para a chapa 1, tá? Para que todas as perguntas possam ser contempladas, ok? Como a aglutinação de 2 perguntas, se a chapa 1 necessitar de tempo extra devido à aglutinação, que não foi preciso na chapa 2, a gente negocia com a mesa, certo? Então, pergunta para a chapa 1, 2 em 1. Pergunta 2 em 1. Ano passado, foi debatida a aprovação e incorporação da produtividade, sem, contudo, reajuste salarial. A categoria permaneceu insatisfeita, porque o sindicato não fez nada a respeito. E 2, em sua apresentação, o representante da chapa 1 fez crítica à meritocracia. Peço esclarecimento sobre o que a chapa 1 entende por meritocracia e por que ela merece críticas. Ok? Tempo, se vocês necessitarem de mais tempo para as 2 perguntas, a gente... Eu repito as perguntas. Ano passado, foi debatida e aprovada a incorporação da produtividade, sem, contudo, reajuste salarial. A categoria permaneceu insatisfeita. Por que o sindicato não fez nada a respeito? Primeira pergunta. Segunda, em sua apresentação, o representante da chapa 1 fez crítica à meritocracia. Peço esclarecimento sobre o que a chapa 1 entende por meritocracia e por que ela merece críticas. Tempo para a resposta. Bom, no tocante à questão da produtividade, quando estávamos negociando ano passado com o Kuiper acerca do aumento do básico, a primeira questão que ele colocou é o seguinte: bom, estavam se discutindo vários aumentos de várias categorias. Ele colocou o seguinte: bom, querem aumento do básico, então eu vou descontar do aumento
que eventualmente é um percentual sobre o básico pequeno que a gente tinha, o que foi concedido de aumento da produtividade. E nós chegamos, bom, não vai sobrar nada, então. A outra proposta é o seguinte, eu quero acabar com a produtividade, porque a produtividade ela vai para a construção da sede nova. A proposta é a seguinte, vamos incorporar ao básico a produtividade em várias parcelas. Nós não aceitamos aquilo, dizemos, olha, quem sabe a gente vamos apertar mais, condensar essas... Isso foi decidido em assembleia. A primeira assembleia rejeitou aquela incorporação naqueles termos. Numa segunda assembleia se colocou numa nova proposta da direção da casa e foi aprovada a incorporação. No tocante à meritocracia, o nosso plano de cargo e salário, nossa lei, ela foi inicialmente baseada na meritocracia da dona Ieda Crucius, que, graças à nossa intervenção e da colega Rosane, que já nem mais é da PGE, por emenda de plenário, nós conseguimos lá tirar a questão da meritocracia, que era excluir principalmente a promoção por antiguidade, que a gente entende que é uma questão muito mais democrática, porque aqueles nem todos conseguem ter uma pontuação razoável e tem essa possibilidade de ser promovido. A ideia era, e ela tinha projetos, inclusive, de emenda constitucional, acabando com a promoção por antiguidade, só estabelecer que quem era promovido na carreira do Estado, quem tinha méritos. Isto é o fundo, não dá para explicar em 1 minuto e meio a questão da meritocracia. Tá, querem mais um tempinho para explicar? Não. Tá, mais 1 minuto, então. Basicamente é essa questão, que a lei teve como formulação inicial a meritocracia, como todos os projetos da Ieda tinham. Apenas um projeto passou com meritocracia, que é do quadro dos técnicos em planejamento, que é um quadro desse tamaninho, são muito poucas pessoas que tem. Existe esse quadro de técnicos em planejamento, que é um cargo que existe no Estado. Esse projeto passou e existe lá a possibilidade de meritocracia. O nosso agente, em emenda de plenário, conseguiu excluir a questão da meritocracia, tanto é que existe na nossa lei esses dispositivos com suspensão de eficácia. Eles foram publicados, mas não tem validade. Por quê? Porque a emenda constitucional e a alteração da lei complementar 10.098 não vingaram na Assembleia, porque a Ieda não conseguiu. O tempo foi estendido devido às 2 perguntas, tá? Pergunta para a chapa 2. Tá? O que a chapa 2, caso seja eleita, pretende para os datilógrafos e motoristas, cargos em extinção? Vou repetir. O que a chapa 2, caso seja eleita, pretende para os datilógrafos e motoristas, cargos em extinção? Posso abrir o tempo? Posso abrir o tempo? Tempo. Assim, a ideia inicial com os cargos extintos é se reunir com todos eles, ou cada um dentro da sua particularidade, e conversar e ver qual é a melhor alternativa. Pelo que eu sei, os motoristas vai ter eles não vão poder ser mais extintos, porque há um problema em que não pode ser terceirizado. Quem vai dirigir os carros do Estado não pode ser terceirizados. Pelo que eu fiquei sabendo, é isso. E então vai haver uma reversão com relação ao pessoal do transporte. Mas a nossa ideia é montar uma comissão, como aquela comissão de saúde que não deu tempo de responder, com os verdadeiros interessados naquele ponto específico, né? E dentro daquilo trabalhar com eles mesmos a própria realidade, as necessidades e decidir daí em conjunto, né? Não nós, sindicatos, vão ter uma solução para eles. Na verdade, eles vão estar ali participando da solução. É isso aí. Abre mão do resto do tempo. Por favor, manifestações para elas, não. Vamos para a pergunta para a chapa 1. Tá? 2 perguntas aglutinadas também pela necessidade, porque não houve perguntas, a mesma quantidade de perguntas para a chapa 2. Certo? Perguntas.
Como a chapa 1 pretende fazer a interiorização do sindicato? E a chapa 1 se compromete em abrir suas contas, como promete a chapa 2? Primeira pergunta. Como a chapa 1 pretende fazer a interiorização do sindicato? E segunda pergunta. A chapa 1 se compromete em abrir suas contas, como pretende a chapa 2? Tempo. No tocante às contas, gente, as contas sempre são feitas e há, inclusive, uma assembleia em que é discutida a prestação de contas e que tem um período anterior a essa assembleia em que os livros e todos os documentos ficam à disposição. Isso é estatuto quem determina. Me parece que essa é uma questão que não... o sindicato não tem que deixar ou não deixar. É o estatuto que prevê o rito que se faz para a prestação de contas. A outra questão é sobre a chapa 1 se compromete a abrir suas contas. Como a chapa 1 pretende fazer a interiorização do sindicato? A interiorização já é feita. Nós, sempre que chamados, e a gente tem uma estrutura pequena, e o nosso orçamento não comportava, hoje até está um pouco mais folgado, para a gente poder fazer viagens. Vocês podem imaginar uma PR em Uruguaiana, para que a gente possa se deslocar, o custo é alto, a gente tem que ficar em hotel. Mas nessa campanha a gente pôde ter uma ideia melhor de como efetivamente se pode fazer essa interiorização. Nós visitamos quase todas as PRs e pôde-se verificar a gama de problemas que são mais ou menos os mesmos em todas as PRs, principalmente no tocante ao trabalho em relação aos procuradores, essa divisão que não é equânime. Tempo esgotado. Pessoal, nós vamos à última pergunta feita para a chapa 2, tá? E depois as explanações finais de cada chapa e o pessoal vote consciente aí, né? Eu acho que foi muito bom o debate aqui, já que eu não vou me manifestar no final, eu aproveito agora antes da última pergunta. Agradeço a colaboração dos colegas, o pessoal